escola, para mim, é um ambiente principalmente educacional e de formação de pessoas e de profissionais também. E é o único mecanismo que eu acredito que seja de ascensão social e de ascensão intelectual, que seja de acessibilidade na sociedade. Eu acho que a escola abre muitas portas, é um horizonte muito grande. A escola, ela abre portas e oportunidades, ela abre possibilidades e ela proporciona aquilo que um espaço de família, de igreja, nem sempre proporciona. Ela vai além daquilo que se espera dela. Quando eu era criança, eu não procurei a escola, eu já me vi inserido nela. Vez ou outra eu busco na minha memória como é que foi meu processo de alfabetização e não me lembro. Não consigo recordar de como foi que eu aprendi a ler, como eu consegui a escrever. Com relação a esse período, no ensino fundamental, eu não tenho grandes lembranças. Eu considero assim que nesse período a escola ela não teve grandes significados para mim. Era apenas um espaço onde eu tinha que cumprir um período da minha vida. Mas tem alguns fatos que me remetem a esse período, que me marcou durante esse período. Quando minha mãe me colocou para eu estudar, eu sempre nunca me adaptei às formas tradicionais que os professores e os livros me criavam, eu acho que uma imposição de aprender. Falei para minha mãe assim, eu não vou estudar não, desse jeito eu não quero não, eu não tenho nada a ver comigo. Ela disse, mas isso aí não existe, isso não acontece, você não vai conseguir seus objetivos se você não estudar. Eu disse, mas eu não posso estudar da minha forma não, do meu jeito? Ela disse, nunca vai, porque existe um padrão, existe a escola que você tem que ir. Na época que eu estudava, o ensino básico ele repetia ainda, então a terceira série eu repeti de ano, porque eu não tive nível suficiente de ir para a quarta série. E uma segunda vez na quinta. Eu repeti a terceira e a quinta série por não conseguir as notas necessárias para passar de ano. Então, até hoje eu não consigo entender se o problema estava comigo ou se o problema estava na forma como a aula era conduzida. Começamos a aprender desde bebê, O bebê, desde quando nasce, ele começa instintivamente a descobrir o mundo e a partir daí começa a se aprender com os que a gente vê, com o pai, com a mãe. Conceitos, preceitos que hoje eu vivo foi por conta da minha família. Eu acho que a escola se faz importante porque, do ponto de vista social, além de ser o primeiro contato fora da família que uma criança tem, eu acho interessante isso de se perpetuar um conhecimento que vem desde muito tempo. A escola se torna necessária principalmente porque, enquanto um espaço educativo, ela tem como a sua função precisa. Quer dizer, uma função principal que é sistematizar esse conhecimento, passar esse conhecimento, produzir esse conhecimento na relação professor-aluno de uma forma sistematizada, organizada, certo? De forma que haja um momento específico para esta produção do conhecimento, tanto da educação básica como até da educação superior, desde a graduação até a pós-graduação.
Eu acho que é importante, sem desconhecer outros espaços educativos que estão disponíveis, que a gente participa na sociedade, na família, no clube, na roda de amigos, na sociedade como um todo. Eu comecei a aprender de acordo com o que eu via meu pai fazendo. Meu pai fazia e esse ali eu no dia a dia fui aprendendo, até chegar a hoje. E hoje eu tenho entrado no mercado de trabalho, graças a Deus tenho essa profissão que aprendi com o meu pai. E é isso aí. Eu tento a cada dia melhorar de acordo com a atualização de máquinas, de ferramentas, e para cada dia estar dando o meu melhor para que possa atender perfeitamente e atender o cliente conforme a vontade e o desejo deles. Meu pai que me ensinou a cozinhar. Minha mãe não gosta muito de cozinhar e lá em casa quem gosta de cozinhar é meu pai. Então eu tenho um verdadeiro amor por cozinha. Aí resolvi fazer nutrição. Eu escuto muito e às vezes até me revolto, até no meu curso de formação, uma professora minha escutou alguém falar assim, para você ser nutricionista, basta assistir 4 Globo Repórteres. Assim, isso causava indignação na gente, porque não é só isso. E algumas pessoas dizem que nutricionista é cozinheira com anel no dedo, e não é. Porque assim, a gente tem 4 anos de formação, a gente estuda coisa que muitos profissionais, como médicos, como outros profissionais, de tanta importância quanto nutricionistas estudam. Então, assim, é importante você ter o conhecimento científico, é importante você estudar. Novamente eu busquei a escola, só que num outro nível, no nível universitário, só que já com uma maturidade avançada. E aí percebi o quanto era necessário ter uma educação, ter uma formação básica de qualidade e que me fez eu me dedicar muito na faculdade para não passar pelo que eu passei no ensino básico e médio. Do que muitas coisas não foram implantadas e nem foram questionadas no meu período quando eu fazia o fundamental, no ensino médio proporcionou alguns questionamentos. Mas eu posso dizer que foi mesmo na universidade, quando eu ingressei na universidade, em que ficou amplo todo esse processo de conhecimento e aprendizado para mim. O ensino ao longo da história, né, da nossa história da humanidade, ele não foi sempre de um mesmo jeito, né? O que causou essa modificação? A forma como a sociedade se organizava, a ideia de homem, a ideia de sociedade, a ideia de sujeito, a ideia de escola ia mudando, né, e ia requerendo da escola um ensino ou das instituições de forma diferente. Mas o ensino sendo pensado, sendo estudado, sendo objeto de análise, quem vai dar esse status ao ensino como objeto para ser investigado é Comênios. E aí por isso ele é conhecido o pai da didática. No Brasil, veja, isso Comênios, né, no final dos anos do século XVII, mas no Brasil, as ideias de Comênios, elas não são as ideias que vão chegar primeiro, são ideias que vão chegar no Brasil muito tardiamente. Então, no Brasil, quem chega são as ideias que chegam primeiro são as ideias católicas, né, mais tradicionais, e são essas ideias que vão fundamentar os colégios aqui jesuítas aqui no Brasil. Ao longo da história, a gente não só tem a perspectiva tradicional, católica,
A gente vai ter outras ideias chegando no Brasil, embora ainda tradicional. Mas a gente vai ter ideias chegando que vão se aproximar da ideia de que o aluno é o sujeito, que o aluno pensa, que o aluno aprende. E, portanto, seriam ideias que vão mais na frente, lá no século XX, configurar a escola nova. Aqui no Brasil, a gente ainda vai localizar outras tendências. Na reflexão que nós fazemos, a gente tenta identificar os fundamentos epistemológicos que permeiam as práticas educacionais, né? E a gente tem estudado que a educação tradicional, né, ela tem presente um viés, né, da ciência moderna marcado por uma racionalidade lógico-matemática. E ainda, né, a partir da perspectiva também da ciência moderna, na visão newtoniana, uma perspectiva mecanicista. Então, quando você junta uma racionalidade lógico-matemática e mecanicista, dá origem a projetos e a propostas pedagógicas, metodológicas, muito quadradinhas. A pedagogia histórico-crítica é uma teoria pedagógica, nesse sentido de que ela é crítica, né, mas não se limita apenas a analisar como a educação funciona, né, mas sim busca interferir no processo educativo, né, de uma outra maneira, né, portanto, com uma outra orientação teórica, né. Então, isso é o que a diferencia de todas as outras teorias. Diferencia das teorias dominantes, hegemônicas, né, que normalmente não são críticas, porque elas não levam em conta os condicionantes determinantes da educação, elas supõem que a educação tenha um papel, né, de autonomia em relação à própria sociedade, né, não reconhece a independência da sociedade, né, enquanto que a pedagogia histórico-crítica parte justamente das condições objetivas em que a educação se desenvolve. Eu saía com meus alunos para estudar coisas importantes de civismo, de amor à pátria, do que era a pátria. Um aluno da gente, no tempo da gente, ele tinha condições de, depois de adulto, dirigir uma cidade, assumir uma prefeitura, porque ele estava preparado para os deveres cívicos. Nós não ganhávamos bem, o professor nunca ganhou bem, mas o professor é aquela criatura despojada, trabalha pelo seu ideal. O ensino não pode ser trancado em 4 paredes, a escola tem que empurrar as paredes, o professor tem que empurrar as paredes. O aluno, ele vem para a escola amando a escola, e a escola tem que ter atrativos para esse aluno se sentir um ser útil dentro da escola. Eu acho que o mundo é dos atrevidos, no sentido de corajosos, de pessoas que têm proposta, de pessoas que não têm medo de enfrentar a proposta, de oferecer propostas, de lutar por elas. É isso que eu acho. Eu acho que o mundo é dos atrevidos, no bom sentido, né? Cadê Guaramango, Forte? Cadê? Cadê? Cadê se nega piora? Cadê? Cadê? Rio Grande. E aqui, cada criança dessa precisa olhar para si, e olhando para si, ele vai olhar através do outro. Então, o outro é muito importante para que a gente se veja, para que a gente possa se reeducar, né? Quando eles estão aqui brincando de amarelinha, que é uma brincadeira que eles aprendem muitas coisas, aprendem limite, aprendem respeito, aprendem atenção, aprendem a trapacear menos, né? Aprende conceitos que na academia a gente levaria 6 meses para ensinar, eles aprendem uma semana, porque é o diálogo entre humanos. O fato de eu ter sido a pessoa que pensou esse espaço, que deu condições para que esse espaço acontecesse, não significa que eu seja dona. Dono é quem está aqui. Quem tem que cuidar desse espaço não sou eu, somos nós. Então, cada criança dessa aqui sabe quando precisa varrer isso aqui, para receber vocês, mas principalmente para receber eles mesmos. Meu nome é Diogo, essa daqui é minha segunda mãe, e eu agradeço a Marcília também por estar ensinando a gente aqui. E é isso que eu tenho que falar. Eita, tá com o Marcos. E aqui a gente trabalha com
são 130 crianças, né, dessas comunidades do Vale do Gramame, e são crianças de 6 a 17 anos, agora mais tem 18 estão ficando, que também está passando por esse ciclo que a gente passou, porque a gente também quis ficar, e a gente entrou nesse ciclo também de cuidar desse lugar que é a escola. Então as crianças elas vêm para aqui de segunda a sexta, e do contraturno da escola formal, né? Pela manhã elas estão aqui de 7h30 às 10h30, à tarde elas estão aqui de 1 às 4. E nesse processo de vivência cotidiana a gente brinca muito e aprende muito com as artes, né? Com a contação de história, com a dança, com a música, com a percussão, com a tecnologia audioinformática, educação patrimonial, educação ambiental. A gente tem também capoeira, tem também fotografia, contação de história, leitura. Na rede pública da cidade de Niterói, né, na escola pública, e lá tem o programa Aprendiz, né, que é um programa de educação musical nas escolas municipais da rede pública de Niterói, e eu comecei lá com 6 para 7 anos, né, aí comecei de violino, fiz canto coral, né, e hoje eu estou à frente da Orquestra Nilo Peçanha, né, como maestro, diretor musical. A orquestra, no caso, ela é só apoiada por uma instituição, né, uma escola estadual, onde eles cedem o apoio deles, eles cedem o espaço para nós ensaiarmos, né? E fora isso nós não temos apoio nenhum, né? Fazemos trabalhos pedagógicos em escolas municipais da rede pública e escolas estaduais, escolas particulares e tocamos em lugares abertos, né, públicos. Eu sou professora de música numa escola primária aqui em Montreal, que é uma cidade multicultural e que tem recebido muitos imigrantes, não só imigrantes aceitos, como muito refugiado também. E a minha escola, a gente faz a francização, que é o ensino da língua francesa, mas através das artes. Então tem artes dramáticas, né? Tem teatro e tem música. Eu tenho, acho que 8, não posso ter muita certeza, mas acho que 8 classes de accueil, que como são chamadas aqui, classes de accueil, que recebem esses imigrantes de todos os países que você pode imaginar. Sempre quis ser professora, me interesso bastante pelo ensino e como eu me direcionei para o alemão e agora trabalhando com crianças de jardim de infância, né, nós trabalhamos antes da alfabetização. Então, tudo é falado em alemão, tem muita atividade direcionada para o ensino da língua alemã, para que essas crianças na alfabetização consigam já estar imersas no alemão, né? A didática ela surge como ela vem da pedagogia, né? Mas ela se distingue da pedagogia, né? No caso da didática de línguas, há de se demarcar um campo ali entre, né? Não se sabe ainda muito, né? Ainda há muitas discussões em torno disso, se a didática de línguas se enquadra mais no campo da ciência da educação ou se ela se enquadra mais no campo da ciência da linguagem, né? Porém, ela está ali nessa confluência entre a pedagogia, entre a linguística aplicada e entre a psicologia cognitiva. Como se aprender a língua, por exemplo, por muito tempo achou-se que aprender línguas fosse criar automatismo, criar
um estímulo e resposta, né? Foi um dos primeiros, né? O primeiro método de línguas foi trazido do ensino de línguas clássicas, né? Que era o método gramática-tradução, onde acreditava-se que conhecer a estrutura da língua, né, era suficiente para se falar uma língua estrangeira. A função do professor é muito mais do que meramente transmitir um conhecimento técnico, né? No caso, por exemplo, da língua estrangeira, a gente não pode acreditar ou pensar de forma tão redutiva. A gente ainda publica métodos, né? A gente ainda escreve métodos, mas é complicado acreditar que seja a única forma, né? Mas, de modo geral, a gente tem visto isso, a perspectiva de aprender música musicalmente mesmo, e tocando e depois entendendo. Eu estou como coordenador na UFPB de um grupo de pesquisa que a gente fala que é educação online, né, e à distância. Então é uma educação à distância, mas que ela precisa dessa coisa online, ela precisa da internet. Porque a educação à distância não é novidade, a gente tem essas coisas por correspondência, telecursos. Então a EAD é uma coisa historicamente que já está aí há algum tempo. Mas essa coisa da internet, dessa facilidade que a internet proporcionou, que é o que eu tenho me interessado. Eu dou aula por Skype, né, que é a videoconferência, né? E é legal que a gente chama, são os encontros síncronos, né, que ao mesmo tempo eu estou passando a aula e o aluno está do outro lado me respondendo ao que eu estou indicando, eu consigo ver ele tocando na mesma hora e interagir naquele momento. E além disso tem os vídeos, né, que eu mando vídeos para os alunos, eles assistem, eles praticam e me mandam vídeos de volta, né, onde eu assisto eles e a gente vai se comunicando e avaliando e eu vou vendo o que eles precisam. Eu tenho aluno na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em São Paulo, Espírito Santo, né, e a gente marca um horário específico, né, pela internet, né, no horário certo a gente se conecta pelo Skype. A minha experiência hoje em dia, especialmente, é muito boa com relação a essa aula à distância e usando internet especialmente. As tecnologias educacionais, elas existem há muito tempo no processo de ensino e aprendizagem, né, desde as primeiras tecnologias da escrita. Então, as digitais, que são as que a gente lida hoje, elas têm uma série de recursos que podem agregar possibilidades à prática pedagógica, especialmente falando do computador, dos tablets e dos smartphones. Nós temos a possibilidade de integrar praticamente todas as mídias existentes, né, o rádio, a TV, a fotografia e outros recursos audiovisuais. Junto com isso, o acesso a uma base de dados que é infinita, que é a internet, e que pode ser integrado às mais diversas atividades que a gente realiza dentro e fora da sala de aula. E nesse movimento de pensar esse processo de um modo combinado, onde esses polos se alternam, não, se complementam, como se ensina, como se aprende, as tecnologias digitais elas têm despontado, né, como um meio que pode colaborar muito, porque elas têm sido pensadas dentro do contexto das metodologias ativas. Eu trabalho com a Guatemala, né, e eu acredito que inclui a africanidade, são os projetos de extensão em que nós tivemos como esse recurso, né, o ensino à distância. O trabalho ele teve êxito, né, eu faço essa avaliação no sentido especificamente do ensino à distância como recurso, porque nós podemos utilizar uma metodologia colaborativa, né? Nós tínhamos todo um planejamento prévio em que entramos em contato com todas as pessoas envolvidas, tanto na Guatemala quanto aqui no Brasil, e colocamos ações específicas para poder usar o recurso do ensino à distância e ele desse certo na execução de todas as atividades e propostas. Então, para mim, isso foi realmente de grande aprendizado, né, lidar com pessoas também comprometidas com as questões sociais, de desigualdades do seu próprio país, o que se aproxima muito com a realidade do Brasil e que nós temos tentado, né, fazer e intervir de forma significativa. O profissional, o professor de EJA, ele era para ter uma formação específica só para EJA. As barreiras que a gente encontra está exatamente, a gente esbarra no professor que trabalha com alunos
de EJA. Por quê? Porque o aluno que vem já em distorção em idade séria para a EJA, ele já vem com um rótulo. Já vem com o rótulo de que é vagabundo, de que é preguiçoso, de que não quer nada, que a família não tem mais nenhum controle sobre ele. Porque o professor que está na tarde, geralmente ele é o professor que está na manhã. Então ele não está preparado para trabalhar com EJA, sabe? Ele não tem a experiência de um público diferenciado, das particularidades, da diversidade que existe em EJA. Bom, a educação de jovens e adultos ela é marcada por uma diversidade imensa. Você tem em sala de aula pessoas que têm diferentes níveis de aprendizagem, você tem em sala de aula pessoas de cores diferentes, credos diferentes, gêneros diferentes, faixa etária diferente, porque a EJA ela vai trabalhar com os meninos que desde os 17 até o limite não existe. Então, você tem pessoas que vão ter 90 anos junto com meninos de 17 anos. Isso traz para o professor um desafio imenso, que é como fazer diferentes faixas etárias dialogar. Como fazer com que pessoas que estão se alfabetizando consigam dialogar com pessoas que já conseguem escrever e precisam avançar na leitura e a escrita. Então, assim, você tem um universo da educação de jovens e adultos marcado por especificidades que precisam ser consideradas nesse aprendizado. Não dá para você ter a mesma abordagem que você tem com uma criança que está se inserindo nesse mundo escolar. Tenho muito orgulho de fazer parte do EJA lá no Maria das Neves Lins, porque lá eu aprendi muito com os professores, com a diretoria, com a secretaria. Lá tem um método diferente de ensinar os alunos, com projetos, vários projetos que eles passam e facilita o ensinamento dos alunos. Aí, velho. Melhor, né? 75. Tá pra baixar? Show! Complicado. Essas duas. Não lembra quando tava embaixo desse, eles batem nas orelhas. Se amanhã tirar você dá uma questão. É bom falar entre esses dois planos aqui, esse plano e esse daqui. Ela tá bem longe de qualquer um dos dois planos. Vamos deixar isso. O projeto ele foi fundado em 2014 com o intuito de linkar a teoria vista em sala de aula com a prática, o desenvolvimento prático, que hoje em dia é o grande gargalo da engenharia. Muitas vezes a gente tem a teoria de sala de aula, mas não tem a prática. Então, de 2014 para cá, nós estamos construindo esse carro para participar de uma competição que ela é anual entre instituições públicas ou particulares. Sim. O que está por trás do nosso projeto, que é da construção do carro, é uma competição. É uma competição organizada pela SAI, essa aí é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, Engenheiros da Mobilidade, e o nosso projeto ele visa a construção de um carro totalmente elétrico. Então é um carro do tipo Fórmula, estilo Fórmula 1, e para apenas um piloto, e que ele tem o objetivo de ter o maior desempenho possível com o uso da energia acumulada em baterias. E os alunos têm que fazer toda a concepção do projeto do carro e também como vender esse carro. Então eles têm que simular uma empresa com uma produção de até 1000 carros por ano, e ele tem que fazer toda a defesa do projeto para uma banca de profissionais especialistas na área automotiva. O projeto ele é muito complexo porque são várias, posso dizer que é multidisciplinar, são várias áreas que trabalham de forma conjunta para poder ter o resultado no final do ano, um carro completamente pronto. Então eu tenho alunos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia de materiais, parte do próprio design. A
educação infantil ela é uma etapa da educação básica, né? A primeira etapa da educação básica, que atende crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas. A didática ela se preocupava, em relação à escola, se preocupa muito com a aula, com os conteúdos, com as sequências didáticas. Não que isso não seja uma preocupação na educação infantil, mas que a educação infantil, ela, pela própria característica da criança, ela tem uma especificidade. Então, o trabalho com crianças de 1 ano, por exemplo, exige a organização de toda uma rotina que começa no momento que essa criança chega de manhã e se estende durante todo o dia até o momento que ela é entregue no final da tarde para sua família. Maria Montessori, por exemplo, né, ela é uma referência para a educação infantil. Ela é uma das pioneiras, vamos dizer assim, para pensar essa criança. Ela pensa no mobiliário, por exemplo, adequado ao tamanho da criança. Outra coisa que Maria Montessori traz, que é esse lúdico, essa brincadeira para dentro do espaço da educação infantil. Diversamente da quello che succede di solito nelle scuole tradizionali, qui non c'è un adulto al centro, ma al centro c'è un bambino, c'è il bambino. E questo perché Montessori partiva dal presupposto che il bambino è un individuo che porta già dentro di sé una sorta di progetto interno suo personale. L'adulto non deve modificare o stimolare, ma deve semplicemente mettersi in una, in una posizione di attesa e predisponendo l'ambiente con quelli che sono i materiali necessari, come se il lavoro fosse una risposta ai bisogni del bambino. Allora, la differenza maggiore sta nella costruzione della persona, perché questa non è una scuola che pensa solo agli apprendimenti e alle competenze del bambino, ma che guarda il bambino in quanto uomo del futuro. Primeiramente eu quero reafirmar que a nossa concepção de didática, né, que defendemos e não é de hoje, é de que a didática ela vai muito além dessa visão instrumental. Então compartilhamos com Glória, compartilhamos aqui, reforçando a ideia também de Rondon, de que a didática ela é teoria e prática de ensino, ela não é só prática. As mudanças são enormes, a cada dia, né, a gente vê novidades mesmo assim, que mesmo com a experiência, mas a gente se assusta, né, com o modo como as pessoas estão, né, crescendo agora, né, uma velocidade enorme. Um dos fatores motivadores para a gente estar discutindo nesse evento o papel da didática e dos estágios é exatamente porque nesse momento as licenciaturas estão reestruturando seus projetos pedagógicos de curso. E nesse contexto é o momento adequado que o departamento viu de também fazer uma reflexão interna que já era também de interesse nosso, de repensar mesmo no que nós estamos acertando, o que precisa ser melhorado, né, o que precisa ser revisto na oferta desses componentes para os cursos, tá certo? E chamar para o debate, convidar os nossos colegas dos cursos para que eles também possam dizer como eles enxergam a contribuição do Centro de Educação de modo mais geral e do Departamento de Metodologia de forma mais específica, né, a colaboração da didática e dos estágios no processo formativo.
O Seduce já está na 5ª versão, né, na 5ª edição. É um encontro internacional. Assim, é um evento que a gente vai ver professores da escola básica, a gente vai ver alunos da graduação, a gente tem às vezes alunos do ensino médio, né, de formação de professores, e professores da universidade, pesquisadores e tudo mais. Eu acho o Proibidão muito bacana, até porque se a galera faz Proibidão é porque não tem outro espaço para discutir a sexualidade do ponto de vista do afeto. A escola só ensina esta posta como aparelho reprodutivo, como reprodução, como biologia, não como biografia, como diz o nosso Paulo Freire. Tem muita biologia e pouca biografia na escola. Então, em algum lugar isso vai ter que acontecer. Então, Proibidão é isso aí. Eu quero dialogar com esse troço, cara. Quem é que usa o celular enquanto ferramenta dentro do espaço escolar? Uau, temos muita gente, eu estou feliz em saber disso. O computador e a internet, todas essas tecnologias, não vieram para a gente fazer a mesma coisa, agora melhor, com um pouco mais de tecnologia. Contrário, eles mudam radicalmente a forma como a gente escreve o contemporâneo. Basta de uma universidade que fala para ela mesma, sabe? Acabou isso.